Então... Muito boa tarde para você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Cidade, a N670, e também pelas páginas de Ogiebook, João Arruda, Gabriel Carriconde, também do Partido Brasil. O Cidade em Debate desta quinta-feira chega hoje para abordar os assuntos da política nacional e também aqui do Estado. E hoje recebemos o deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná, Arilson Chiorato. Ele vai debater esses temas junto comigo e Ogiebook a partir de agora até às 7 horas da manhã. Seja bem-vindo, deputado. Ou melhor dizendo, da noite. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade, Gabriel, Ogier, aos ouvintes e telespectadores, internautas que acompanham aqui a Rádio Cidade 670. Obrigado a oportunidade. Boa noite, Ogier. Boa noite, Gabriel. Boa noite, presidente e deputado. Lembrando que o deputado Chiorato é presidente do PT aqui no Paraná. É um homem que representa Maringá e muito jovem, com certeza vai contribuir bastante para a intensidade e a qualificação no nosso Cidade Debate de hoje. E eu quero mandar um abraço também. Posso fazer uma Maguila? Mandar abraço? Pode, momento Maguila. Quero mandar um abraço para o Ricardinho Rached, pai novo. Rachedinho, um abraço, felicidades, parabéns pela paternidade e que Deus proteja muito a Maria Luísa e que dê a ela um futuro promissor. Está difícil dar um futuro promissor aqui no Brasil, né, Gabriel e deputado? Muito. Está difícil. Está difícil, mas a gente vai em frente, sempre com muita fé. Esse que importa. 6 horas mais 6 minutos, a gente começa com o debate de hoje, abordando, primeiramente, em relação à manchete do dia. O presidente Jair Bolsonaro, primeiramente, disse que vai vetar o trecho da ajuda aos estados que libera o reajuste salarial para os servidores, no auxílio aprovado no Congresso Nacional para os estados e os municípios. E hoje, o presidente Bolsonaro foi a pé, junto com ministros e empresários, ao Supremo Tribunal Federal, apelar por medidas de redução do isolamento social nos estados e nos municípios. Lembrando que o Brasil, obviamente, passa por uma pandemia de coronavírus, já chegamos quase batendo na casa das 9 mil mortes, dos mais de 120 mil casos. Mas, de acordo aí, principalmente com a economia, juntamente com a situação da saúde, o país, de acordo com o ministro Paulo Guedes, passa por um colapso também na economia, de acordo com o ministro, com dados já divulgados do desempenho da indústria. Minha pergunta é para os dois, começando com você, Arilson, como você avalia esse pedido do presidente da República para reaver em algumas localidades o isolamento social? Essa discussão já há um bom tempo entre isolamento social ou retomada econômica, tem lugares que abrem o comércio, outros lugares que não abriram ainda. Como você avalia isso? E também a respeito desse congelamento do salário dos servidores, o Partido dos Trabalhadores teve uma posição contrária a esse congelamento. Primeiro, a gente tem que fazer um entendimento que não existe uma dualidade, ou prioriza a vida ou a economia. Dá para priorizar ambos, o cuidado da vida e também a economia. Contra o coronavírus, a gente tem uma fórmula: isolamento social, distanciamento social, regras de higiene, para não expandir demais o corona, o número de usuários do sistema de saúde, e a gente não ter condições de ofertar o mínimo possível para cuidar das vidas. O que o Bolsonaro faz hoje é um ato, infelizmente, tardio e irresponsável. Por que irresponsável? Porque a gente está chegando no ponto maior da curva da pandemia no país. A orientação do Ministério da Saúde, cujo ministro é a indicação dele, obviamente, diz uma coisa e a sua atitude diz outra. A Organização Mundial de Saúde diz uma coisa, os governadores e prefeitos estão até implementando em alguns estados lockdown, e ele vai na contramão. O pico agora é de agravamento, né? Ainda mais intenso da saúde. E agora a gente tem que entender o seguinte: claro que a economia é importante, as pessoas precisam comer, precisam trabalhar, precisam viver, mas é nessa hora que precisa da mão do Estado. É hora do Estado propor subsídios financeiros e fiscais, tanto para as pessoas jurídicas como para as pessoas físicas,
manter os empregos, mesmo as pessoas não trabalhando, enquanto começa a baixar a curva, chegar no pico da curva e ela baixar, e a gente dá condições para as pessoas. É para isso que é feito o Estado. Aliás, a mão do Estado é para isso. O Brasil tem reservas de trilhões em reservas internacionais guardadas. E é para isso, para ser usado nesse momento. Eu lamento, claro que ninguém queria a pandemia, não é culpa do Bolsonaro a pandemia, a gente não pode ser hipócrita o suficiente de falar isso. A pandemia é uma coisa mundial, né? Ninguém queria e desejava mesmo, e nem imaginava que a gravidade seria tanta. Agora, que não é novidade que o governo não cuidou e teve o zelo necessário, isso é verdade. A gente tem informes da pandemia desde novembro do ano passado em outros países que ela chegaria ao Brasil. Então, acho que o momento agora não é só de criticar o Bolsonaro, mas apontar caminhos ao Bolsonaro. O primeiro dele é que ele use parte da reserva e que ele crie subsídio emergencial. Tem um auxílio de R$600, inclusive foi proposto por vários partidos, um dele o PT, que eu acho que ainda é pequeno, devia ser um pouco mais, a gente tem condições financeiras para isso. Tem que agora fornecer linha de crédito a juros zero para pequena, micro e média empresa e para empresa individual, para essas poderem passar esses próximos 60 dias aí para manter o emprego, manter a pessoa em isolamento e a gente conseguir diminuir o tamanho do estrago que vai ser o coronavírus. Então, acho que o Bolsonaro, tanto quanto os empresários, ao pressionar o STF nesse momento, acaba cometendo um erro, que não era o crucial, não era o devido nesse momento. Eu acho que podia, sim, olhar a economia mais para frente, temos que olhar, fazer projeções, temos que fazer. Mas agora é a vida em primeiro lugar, e a economia em forma de subsídios. Rogério. Bem, eu concordo com uma parte da manifestação do ilustre deputado e presidente do PT. A outra parte, evidentemente, eu discordo. No que eu concordo? É evidente que não há essa dualidade entre vida e economia, até porque convergem entre si. Só é possível uma manutenção da vida se existirem regras econômicas que permitam a subsistência das pessoas, pelo menos na estratificação social, tal como é esta em que nós vivemos. As pessoas vivem em cidades maiores ou menores, em vilas, distritos. Nós vivemos numa estratificação econômica que a vida só é possível se a economia estiver produtiva. Com relação à manifestação do dia de hoje, eu entendi como um ato de grandeza. Por que um ato de grandeza? Porque política se faz com conversa. E é evidente que a Suprema Corte e o Executivo não estavam conversando entre si. Quando o presidente da República põe a mão em 3, 4 ministros e vai a pé ao Supremo Tribunal Federal, ele dá uma visão à nação. Ele passa, neste ato, uma informação. Que informação? Eu estou procurando o diálogo. Eu estou procurando construir uma base na Câmara Federal e está construindo porque o seu vice-líder agora já é do MDB, e isso é uma construção política, evidentemente, é um embasamento daquilo que é o governo daqui para frente. E, ao visitar o presidente da Suprema Corte e não pressionar o presidente, se fosse para pressionar, ele chamaria para os pagos dele, para o Palácio Presidencial. Ele atravessou a rua, fez um gesto, foi lá dar a mão para o presidente. Isso em política é gesto. Gesto a gente precisa absorver e entender. Então, quando ele foi lá conversar com o presidente da Suprema Corte, ele foi lá para dizer o seguinte: olha, do jeito que está, vocês determinaram aos governadores, só aos governadores e aos prefeitos. Nós precisamos unificar a política de saúde. Precisamos entender o que está dizendo o ministro da Saúde. E o que o ministro da Saúde, que é a orientação maior no país hoje, está dizendo? Que em alguns estados, em algumas unidades da federação, nós precisamos do isolamento total. Em outras, em Roraima, você não tem notícia de coronavírus. Em Rondônia, você também não tem notícia de coronavírus. Em compensação, em São Paulo, o prefeito já decretou luto estadual, porque já são mais de 3 mil paulistas e paulistanos mortos.
é preciso ter equilíbrio. Vivemos num país continental. De qualquer maneira, Chiorato e Gabriel, eu entendo que a posição do presidente hoje foi no sentido seguinte: vamos deixar de politizar a questão, porque nos últimos 15 dias o que mais se fez foi politizar a questão. E vamos tratar de, unidos, buscar resolver o problema. Ora, se o Estado brasileiro, e nisso eu concordo plenamente com o senhor deputado, tem que ser a fonte de referência da economia hoje, quer dizer, abandonamos aquela história, não é, de liberalismo, não tem como falar em liberalismo nesse momento. Nós estamos vendo o Estado hoje como o propulsor da economia. Não tem como pensar diferente, porque a única forma da economia voltar a crescer é o Estado brasileiro injetando recursos. Graças a Deus eles existem. O Brasil tem reservas, e nisso está correto o deputado. Só para o Paraná já destinaram 1 bilhão e 700 milhões. Acho que isso é importante. Vou resumir para a gente não se estender muito e poder aproveitar a presença do deputado, Gabriel. Perfeito. Deputado, acho que para encerrar essa parte do debate, você avalia que, de fato, essa atitude do presidente Bolsonaro foi em busca de melhorar a sua relação com outras esferas de poder, buscando um diálogo com o Supremo Tribunal Federal, ou isso não era o momento de ser feito, a proposta não era mais adequada ou é a mais adequada? Como você, enfim, avalia essa tentativa? É uma tentativa do presidente melhorar sua relação com os poderes depois de toda a polêmica das últimas 2 semanas? Eu não posso negar que é um avanço, como o Nobre G coloca, dele procurar conversar. Mas eu acho que esse conversar dele teve um tom de pressão, na minha avaliação ao STF, sobre rigidez de regra de isolamento no momento desse. Até porque está mais do que claro que a regra de isolamento é uma necessidade, sabe? E algumas questões que o G coloca também concordo, e outras eu acabo discordando em partes. Por exemplo, quando ele fala em Roraima não ter notícia do coronavírus, visualmente é verdadeiro isso. Só que a gente tem aí subnotificação, a gente tem pessoas morrendo por respiração aguda, infecção respiratória aguda, e um número bem maior do que o ano passado. O Paraná, por exemplo, está em torno de 1.300, e o ano passado morreu 400 nesse mesmo período, quer dizer, 3 vezes mais. Lá também está acontecendo. E a gente tem essa discrepância entre o cartório de registro civil, que elenca um número de mortes, e a gente tem outros aqui. Então, assim, não é... E a gente tem pouca testagem no Brasil, de uma forma geral também, em Roraima não é diferente. Então, assim, com todo respeito ao G, o que eu entendo? Eu entendo que, na verdade, embora a gente tenha um país continental, a proporção do coronavírus também já virou continental. Acho que há um mês atrás eu concordaria com tua opinião 100%. Mas agora, nesse momento, eu já acho que ela já tirou a proporções continental e a gente não tem mais o que fazer se não for radicalizar o processo agora. Hoje. Bem, eu quero ser intelectualmente honesto e correto e desvestir qualquer sentimento político para dar minha opinião nesse momento. Nós temos a subnotificação e isso nos afasta da ciência. E quando a gente se afasta da ciência, quer dizer, eu imagino que em Rondônia e Roraima não exista nenhum caso, porque é isso que a imprensa noticia. Eu não tenho essa certeza. E eu quero dizer para vocês, eu hoje tive que sair à rua e me assustei com a intensidade de pessoas que estão nas ruas de Curitiba. Então, é o seguinte, nós precisamos realmente encontrar uma solução. Muito bem, que solução será essa? Eu não sou um expert, não sou um infectologista. Então, a solução... Aliás, a gente volta e volta para o mesmo ponto, né? A solução tem que ser dada pelos secretários de saúde, pelo ministro da saúde do país, por autoridades e experts no assunto. A gente discute, mas a gente discute o assunto com nenhum ano de estudo sobre ele, com nenhum fundamento científico. A gente discute com base
no sentimento que as notícias fazem a gente ter. O correto mesmo é que as autoridades de saúde orientem a ação política e orientem as decisões dos diferentes tribunais. Vamos para a próxima pauta, então, que é o Estado do Paraná. E aí eu acho que é um gancho para a gente debater as ações da Assembleia Legislativa nesse momento, aproveitando a presença do deputado Arilson. O governo do Paraná anunciou hoje que pretende anunciar pacotes de investimento público para acelerar a retomada econômica do Estado. Aquele chamado Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas, um nome bonito aí, por parte do governo do Paraná, que reúne o vice-governador Darcy Piana, que a gente chama Darcy Piano aqui no Cidade em Debate, junto com algumas principais empresas do Estado. Esse GT, esse grupo de trabalho, está propondo o acesso facilitado ao crédito, investimento em tecnologia e um plano de obras públicas. O governo do Paraná agora vai ter acesso a 1 bilhão e 700 milhões de reais com o auxílio aprovado no Congresso Nacional. Deputado, como você tem avaliado no campo da economia e também na saúde as ações do governo do Estado e como tem sido esse diálogo junto à Assembleia Legislativa? É um diálogo que, agora, repetindo a frase que o próprio deputado estadual, presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, já falou um mês atrás, né, Algê, que a Assembleia seria do time do governador Ratinho Júnior, ou, de fato, tem sido um debate mais acalorado, mais aprofundado em torno das propostas do governo do Paraná? Gabriel, eu acho que a gente tem que olhar por dois aspectos. Um é o Paraná que vinha antes do Covid e outro é o Paraná que vem agora com o Covid. Lembrar que o Ratinho foi contra o pacote de obra pública até agora. Está fazendo a obra pública porque está entendendo que é a forma de alavancar a economia. A gente vinha debatendo com ele, eu principalmente, a minha área de formação é na área econômica, formada em administração, e vinha colocando que o Estado sempre tinha que colocar a sua ação em prática para manter a economia, porque os sinais da economia do Brasil, mesmo antes da Covid, né, não eram bons, não eram ruins, como está hoje, mas não eram extraordinários. O governador chegou ano passado a falar que o PIB do Paraná ia crescer 4,1%. Ele contratou um trabalho plagiado, que eu inclusive denunciei na Assembleia, de uma fundação chamada Dom Cabral do Rio, encomendado pelo G7, que trazia um crescimento do Paraná absurdo, que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Inclusive, eu coloquei isso na primeira fala minha da Assembleia como deputado, foi sobre isso, inclusive, colocando que o número é totalmente desproporcional e que iria gerar no Paraná 400 mil empregos. Eu falei que eu torcia para que acontecesse isso, mas que isso não ia acontecer se a gente não tivesse um Estado investidor, garantidor de trabalho, uma maneira keynesiana de fazer o processo andar, para criar o efeito multiplicador da economia. Você investe em obra pública, investe em massa salarial do Estado para até ela retornar e aquecer a economia local. Ele abandonou esse princípio. Agora está voltando. O acesso ao crédito tem que ver se não é só marketing. Liberou 1 bilhão em taxas para as empresas esses dias, assinado pela Assembleia, pelo Fomento do Paraná. Até ontem, quase ninguém tinha conseguido acesso, de tanta burocracia. Tinha ainda pedido de certidão negativa para microempresas nessa época, que a gente sabe que qualquer microempresa e pequenas empresas do Paraná hoje, devido à pandemia, nos últimos 40 dias, difícil não ter o nome ser procado no Serasa por conta de atraso de pagamento. Então, assim, o acesso ao crédito, não basta só, eu tenho um site aqui com acesso ao crédito, tem 1 bilhão de reais. Não, tem que fazer o acesso acontecer. Isso no Paraná não aconteceu. A propaganda foi linda, maravilhosa. Aliás, é um governo de aparência, tem pouca essência, né? Não aconteceu. Então, se esse crédito acontecer, eu vou bater palma e vou dar parabéns. Eu sou um cara que eu tenho postura firme na crítica, mas se acontece, na realidade, eu tenho humildade suficiente para vir aqui parabenizar o governador pela atitude. Isso não aconteceu. Então, a obra pública agora pode acontecer. Quero lembrar vocês que o orçamento do Estado, para esse ano, antes do Covid, foi colocado 1 bilhão a menos em educação e saúde e segurança pública e tinha se orçado uma expectativa de 4 bilhões a mais. Ou seja, ele tinha diminuído o tamanho do Estado nas principais pastas que atendem a população mais pobre. E não tinha aumentado em nada o fomento para empresas. Tinha colocado tudo em obra privada e outras coisas para o Estado.
Então, assim, ele está mexendo no orçamento e mudando. Inclusive, a Assembleia deu carta branca para ele fazer isso, por conta do Covid, né, reconhecendo o estado de calamidade e assinando rúbricas lá que permitem ele fazer isso, que é necessário mudar o orçamento e investir em saúde pública nesse momento. Então, eu torço para que o Ratinho realmente tire do papel coisas que ele diz. Falou que era um governo inovador, até agora não aconteceu. Falou tanto em inovação e agora está retrocedendo. A sua bancada aprovou o fim do software livre do Paraná, por exemplo. Isso não tem nada de inovação. É custoso para o Estado, né? A gente tem que colocar isso. Falou que é um governo preocupado com a compliance, que é comprometimento, em termo em inglês, mas a gente não tem um número no portal da transparência para checar as informações do Estado. Então tem que parar de discurso e fazer ação, né? Eu torço para que aconteçam todas. E o que depender de mim, vou ajudar. Quanto à saúde, eu acho que ela começou a andar. Demorou um pouco. A gente viu que Santa Catarina saiu na nossa frente, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tiveram medidas na saúde puxadas pelo seu governo, seu governador, mais rápido, e depois o Paraná começou a seguir o rumo. Agora vai ampliar a testagem, que é uma coisa que a gente vinha cobrando na Assembleia. Eu faço parte da Comissão de Saúde da Assembleia e a gente vinha batendo nesse ponto. Para a gente conhecer o tamanho do problema, a gente tem que olhar o problema por todos os lados. De frente, por trás, pela esquerda, pela direita, por cima e por baixo. A gente só consegue compreender isso com o aumento de testagem. Então, eu acho que está começando a caminhar e o que precisar de mim, eu vou estar aqui para ajudar. Deputado e Gabriel, eu sinto que a Assembleia, e foi o presidente da Assembleia que disse isso, ele disse que na Assembleia o governador dispõe de um exército. Eu quero lhe dizer, deputado, que essa frase me incomoda profundamente, porque o senhor sabe, o senhor é um economista formado, o senhor sabe que um deputado estadual tem por missão legislar e fiscalizar. Não importa que partido político ele pertença, não importa qual é a orientação ideológica que ele tem. E também não importa a orientação ideológica do governador. O que importa é que o povo se representa através dos seus deputados. O senhor tem sua base em Maringá, mas hoje o senhor é meu deputado também. É deputado do Gabriel e é deputado de todos os paranaenses, porque o seu voto representa o sentimento de todos os paranaenses. O que me incomoda na Assembleia atualmente é que tudo, absolutamente tudo que o governo manda, através do Bacri, que é simpaticíssimo, o Bacri do Quibe, querido, nosso gordinho lá de União da Vitória, mas o fato é o seguinte, não há aprofundamento nas discussões. No seu speech agora o senhor falou que a saúde melhorou a atuação. Melhorou porque o Beto Afrodescendente, que é o nosso secretário de saúde, está responsabilizado por todas as ações de saúde. O governador entocou-se, o que não é de estranhar, no caso dele, gostar da toca, mas entocou-se o governador, o seu chefe da Casa Civil também não entra em bola dividida, eles gostam de anunciar Dubai lá em Matinhos, essas grandiosidades que nós sabemos que não cabem no orçamento de um estado brasileiro, não é no estado do Paraná, não cabe nem no orçamento de São Paulo. Então, por que a Assembleia, deputado, está tão subserviente? O que leva os senhores deputados, os seus colegas, a não entenderem que jogar 24 milhões de reais por um ensino à distância é um descalabro, é um desrespeito ao cidadão paranaense, é uma indignidade, porque as escolas particulares mais caras, mais bem aparelhadas, estão tentando ensinar as crianças no ensino à distância e é outro desastre, né? Então, o governo pega 24 milhões e torna numa operação de absoluto fracasso. Temos 1 milhão de crianças na escolaridade. São 500 mil atingidas. E aonde é que está a Assembleia? O que está acontecendo com a cabeça dos deputados? Será que eles acham que ninguém percebe? Enfim, conte para mim, deputado. Gê, eu gostaria muito de ter a resposta por completo, mas eu quero fazer um parênteses, né? Nós somos 54, tem 9 lá hoje,
que fazem oposição. Eu vou até citar os 4. Eu, deputado Tadeu Venere, deputada Luciana Rafaim, professor Lemos, deputado Requião Filho, deputado Anibele, né, deputado Goura, deputado Soldado Fruit e deputado Boca Aberta Júnior. Esses daí são oposição. Então, todos esses processos que você coloca dessa patifaria, que não tem outro termo para colocar, a secção da educação, por exemplo, não ser patifaria. É um software que não funciona, não atende o que precisa o povo paranaense. Primeiro porque o aluno não tem nem acesso completo ao celular, à internet, ao computador, digamos assim, para ter acesso ao software. Segundo, é o preço, né? Não só do software, G, mas como a contratação da retransmissora de TV também, que a gente está surpreso com o modos que foi feito. Lembrar que todo mundo, que o decreto de calamidade pública que permite contratação sem licitação é para questões relacionadas ao Covid, não para fazer o que foi feito com a educação. É para obras na saúde pública, equipamentos, remédios, máscara, equipamentos, etc. Eu acho que foi sorrateiramente aproveitado o modelo e o momento para fazer isso. Não foi dialogado com os professores, não tem um monitoramento, não tem método, e as nossas crianças, muitas que estão usando, não têm maturidade para isso. Se você vê as primeiras sprints, as primeiras conversas desse aplicativo, tinha desde convite a suicídio coletivo até ofensa a professor, porque não tem maturidade, a idade não permite isso. Então, assim, a gente tem um secretário de educação que tem um livro chamado O Peso do Elefante Branco, que ele coloca o quanto custa o Estado. E ele diz uma coisa e quando ele opera o Estado, ele faz outra. Eu discordo do livro dele, mas discordo também com a forma que ele pratica. Então, como é o nome do livro, do digitado? Oi? Como é o nome do livro, do Nerd? Peso do Elefante Branco. Eu vou ler. Não, olha, se esforce muito para ler. Cabral, né? Se esforce muito para ler. Curiosamente, é a mesma instituição que teve o parecer sobre como governar o Paraná entregue na mão do Ratinho. Né? Mas tudo bem, vamos avançar. A educação que ele está preocupado não é com a qualidade. Esse momento de pandemia, a educação à distância, eu não sou contra. Ela deve servir como complemento educacional, não como oferidor de nota, não como oferidor de cumprimento de hora dada. Essas aulas que não estão sendo dadas têm que ser repostas futuramente e a gente preservar a qualidade do ensino do Paraná. A gente não pode querer um número só. A gente tem que priorizar a qualidade. Não adianta esse afoito para falar que o Paraná tem um número bacana de educação, quando a qualidade não é essa mesmo. Então, assim, o governador peca nisso. E é assim que ele peca, porque a propaganda dele, me perguntaram esses dias, Gê, que nota eu dava para o governador Ratinho? Eu falei 2. O pastor, eu sou louco, mas eu preciso que dar 0. Eu falei, não, a comunicação e a propaganda é boa. É 2. Embora ela não seja verdadeira, ela é boa. Ela é muito bem feita. É um aplicativo de aparência bonita, tem uma propaganda na TV bonita, nas redes sociais bonitas, mas na hora que você vai acessar, não funciona. Não tem acesso. Olha, não usaram a Copel Telecom para fazer esse movimento. A gente tem hoje quantas pessoas aí com acesso na Copel Telecom que transmite internet sobre fibra ótica para 399 municípios. Não foi usada. Então, assim, é difícil. A Celepar... Mas por que não foi usado, deputado? Por uma questão de preferência, para comprar do setor privado. A gente deixa isso claro. Não é só isso. Para comprar do sistema privado, existe em curso um processo de desqualificação da Copel Telecom, e não é de hoje, o ano passado isso foi praticado com muita intensidade, para chegar a um preço já estabelecido, e eu gostaria que o senhor observasse o que eu estou falando aqui para investigar depois. Já existe um preço pré-estabelecido para um pré-comprador mineiro, de novo, mineiro, e o preço seria de 500 milhões. Então, como a Copel Telecom deu prejuízo ano passado, pela primeira vez na sua história, apesar da qualidade profunda dos seus serviços, todo mundo usa aqui Copel Telecom. Estou falando uma opção da iniciativa privada. Eu uso Copel Telecom no meu escritório, porque foi o melhor serviço e a melhor qualidade que me apresentaram. Mas o problema é que o cidadão paranaense,
O senhor disse que são 9 os deputados que estão representando a oposição. Este é o grande problema, deputado, da política atual aqui no estado do Paraná. Nós não temos imprensa e nós não temos oposição na Assembleia, muito embora ela exista, representada pelo senhor, pelos seus colegas de bancada, pelos membros do MDB, pelo menino Gora, pelo menino Boca Aberta, mas o fato é o seguinte, são 9 deputados. Então, é maciça a votação a favor do governo. Eu espero que o futuro julgue a ação de Sua Excelência, senhores deputados, porque não é possível que se aprove tudo. Agora, 37 PCHs. Ontem, as PCHs estavam impedidas aqui no estado do Paraná. São as pequenas usinas hidrelétricas. Numa canetada só, a Assembleia largou a cacete e aprovou 37. Será que a legislatura anterior, o governo anterior, os governos anteriores eram tão ineptos, tão incapazes, que não conseguiam ver benefício nessas 37 hidrelétricas, agora, de repente, 37 num pau só? O que será que está acontecendo? Eu sei que o senhor não pode me responder pelos outros, e sei que o senhor votou contra, eu acompanho suas votações. Mas, meu Deus, o que será que está acontecendo? Entendi. Eu assim, fui contrário, né? Concordo com sua avaliação sobre numa canetada só. Aliás, um dos motivos que eu questionei ontem, como outros questionaram, é vir tudo num pacote e nesse modelo virtual. Você sabe, Eugênio e Gabriel, que esse tipo de aprovação que a Assembleia fez ontem exige um estudo mais aprofundado do tema. Não é tão simples assim o que foi feito ontem. Essa sessão virtual prejudica a qualidade do debate. A gente está fazendo ela, e eu acho que o debate tinha que ser feito todos os projetos com relação ao coronavírus. Ponto. Prioridade. E tudo que for essencial a isso. O restante tinha que voltar à normalidade para se tomar. A gente não pode aprovar todas essas PCHs da forma que foram feitas. Eu, particularmente, discordo de muitas e em muitos pontos que elas tiveram. Tem umas que têm prejuízo ambiental, sim, até maior do que imaginável. Então, a gente não pode discutir isso da forma que foi feito. Então, a gente fica à mercê, infelizmente. Até aumentamos o voto ontem. De 9 saltou para 12, mas está longe de ter a maioria que precisa para barrar um tipo de barbaridade dessa. Eu discordo, não é o momento, até porque essas PCHs, se não tiver já energia contratada, se já não tiver uma coisa feita, elas não têm nem viabilidade financeira. A gente tem que tomar muito cuidado com isso que está acontecendo. Tem algumas aí que estão chegando informações para a gente, eu não quero ser precipitado, espero que essa semana eu tenha as informações na mão. Envolve alguns atores bem conhecidos na sociedade paranaense. Se isso for, a gente vai tornar os de sempre, verdade, né? Então, assim, eu tenho que olhar primeiro os documentos para depois falar, mas é uma calamidade votar da forma que foi votado ontem. Mas hoje não é só a PCH. Está tendo muita coisa que está vindo de forma relâmpago, empurrada, tratorada dentro da Assembleia. E é isso que é a nossa preocupação. A preocupação é que para depois você recuperar tudo isso é muito difícil. Que mude o governo, não sei se agora, tomara que seja logo. Se não for agora, que for daqui outro tanto tempo, para você retomar a normalidade e voltar, é dificultoso. E o prejuízo vai ser enorme. Então, a nossa preocupação é assim como se aprovou essas PCHs, como se aprovou outras coisas que não são urgentes para o Paraná nesse momento, a gente tenha prejuízos incalculáveis à população. A PCH é uma delas. Tem PCH que foi aprovada, que está lá, que tem prejuízo ambiental, não tem nem viabilidade econômica. A gente quer saber o porquê que foi aprovada, mais para frente, né? Agora já foi e não tem o que fazer. Desculpe, eu queria me aprofundar um pouquinho, deputado. O senhor diz assim, agora não tem o que fazer. E outro dia houve uma nomeação num cargo federal. Minha pessoa, eu manejei uma ação popular. É um sujeito aqui do Paraná e tem a ver com o INCRA, sabe? E eu, informado de certas circunstâncias, manejei uma ação popular, que seria uma forma de tentar dar uma contribuição cidadã também, pedindo o sujeito de assumir a função dele. Bom, ele já assumiu,
já foi nomeado pela ministra da Agricultura, já foi referendado pelo presidente do INCRA, e eu ainda estou buscando na ação popular. O ministro do STJ, que manifestou-se, não me deu o impedimento em sede liminar, é bem difícil mesmo, em sede liminar, mas aí esses desastres causados à população, quando eles passam em sede do Legislativo, né, ou na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, o que a gente pode fazer, deputado? O que a cidadania pode fazer para impedir que certas coisas como essas aconteçam? Hoje eu fui até infeliz na forma de colocar para você aqui. Eu errei na forma de colocar, na verdade. Eu falei, não tem o que fazer quanto ao resultado da eleição já dado. Nós, da oposição, estamos estudando medidas judiciais, inclusive acionar o Ministério Público Ambiental, que, na nossa avaliação, por exemplo, a falta do Ministério Público Ambiental participar do processo de concessão da PCH já é uma falha por si só. Então, nós vamos juridicamente atrás disso. Nós estamos estudando o que deve ser feito. Estamos com 2 advogados lá para poder fazer alguma ação nesse sentido. O que eu digo é que até isso acontecer, até isso andar, o prejuízo causado é enorme. A nossa crítica é esse modelo de tratoraço que está acontecendo. Olha, não é só agora com essas PCHs. A gente tem que colocar que foram votadas coisas na Assembleia sem documento de impacto orçamentário e financeiro que exige a LRF. Foram feitos arranjos orçamentários financeiros que não condizem com o aspecto legal. Então, assim, são coisas assim que, vamos dizer assim, diminui o papel da Assembleia, a gente fica preocupado com isso, com o papel da instituição. Há tempos atrás, Eugênio, quando a gente teve aquele problema sério com os servidores, que acabou tendo uma votação na Ópera de Arame, eu coloquei ainda e avisei o presidente da casa, o Traiano. Falei, Traiano, toma cuidado para não ficar muito à disposição do governo para transformar a Assembleia num puxadinho do Palácio Iguaçu. O que eu quis dizer para ele, depois até me desculpei para os outros deputados, eu não quis dizer que todos os deputados são do puxadinho do Palácio Iguaçu, o que eu quis dizer é que se a gente continuar atendendo a forma e o modus operandi do governo Ratinho, a Assembleia vai ser rotulada um puxadinho do Palácio Iguaçu, e eu acho que isso é péssimo para a instituição. O que eu pretendo fazer, e eu venho dialogando isso bastante com os deputados lá, é que a gente tenha uma maior independência. A gente não pode chegar lá com um projeto enviado na segunda, votar na quarta, sem ter análise competente, profunda e suficiente. Deputado, eu queria fazer um paralelo entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. A Câmara Federal tem tido uma evidente oposição ao governo federal quando entende que isso deva acontecer, sem entrar no mérito de dizer que o governo federal está certo ou que está certo o Poder Legislativo Federal. Agora, aqui no Paraná, eu não vi uma discussão até agora. Mesmo no episódio dos professores, considerando que o máximo que a oposição conseguiu foi ontem, aliás, na votação das PCHs, 12, mesmo no episódio dos professores, o que ocorreu ali foi que o professorado e a cidadania esteve no prédio da Assembleia e aí aquela presença deu visibilidade ao desgosto que aquela parcela da população paranaense sentia em relação ao governo. Mas incomoda muito perceber que os assuntos estão sendo tratados de forma infantil, de forma juvenil, de forma irresponsável. Não discutir esse assunto, não discutir esse vergonhoso projeto do Bacil, que, aliás, foi eleito com o grupo pelo qual eu lutei, que é o grupo do Jair Messias Bolsonaro. Ele foi eleito no PSL, hoje ele é PSL, o Bolsonaro não é mais. Mas só chegou à Assembleia, o Bacil e outros tantos, em função... E não adianta o Bacil ficar bravinho comigo, não tenho medo de cara feia. E nunca tive, não vou começar até agora. Então, é o seguinte, é uma vergonha que ele tenha arrebentado o software livre. Legislação de 2003, legislação de 2007, legislação que protegia o Paraná de gastar dinheiro, de ficar na situação que está o município de Curitiba, que é refém do Haroldo Jakubowski.
Justamente. Uma vergonha isso, deputado. Justamente. Olha, Gê, eu falei isso na votação, que não era só uma questão de discutir o software livre. Eu falei assim, olha, gente, primeiro que a lei que existia de 2003, ela não obrigava o software livre, ela dava preferência ao software livre. Se você precisasse de um software proprietário para determinada situação, você tinha, não tendo no livre, a possibilidade de contratar. Segundo, que a gente tem que entender que o software livre não significa que ele seja gratuito só. Existe também pessoas envolvidas em inteligência intelectual, gasto com pessoal, etc. A Celepar é referência. A Celepar é referência brasileira no software livre. Tinha um estudo de um presidente da Celepar anterior, do Mazzoni, que falava que o Paraná economizava 130 milhões por ano, quase. Mas, fora isso, nós estávamos avançando muito, Gê. Eu vou dar um exemplo para você. Softwares que existem na saúde hoje, que antes se gastava lá 10 milhões, hoje não gasta nada porque a Celepar cuidou e começou a tocar essa experiência de software livre. O que a gente está fazendo é um retrocesso. Não adianta nada falar de promover uma política fiscal para economizar dinheiro, para fazer não sei o quê, e liberar um software livre que vai causar, proibir um software livre que vai causar milhões de prejuízo. Eu estou te falando, o Ratinho, o seu governo, discute uma coisa e pratica outra, fala uma coisa e faz outra. Não tem nada de inovação. Cadê a inovação? A inovação proposta pelo governo passa pela tecnologia. Ele, primeira coisa, acabou com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Trouxe ao cargo de superintendência para ficar abaixo dos seus pés na hierarquia do Estado. Diminuiu o investimento. Acabou com o software livre. Onde está a inovação? A inovação tecnológica não vai existir. Está comprando do privado. Vamos ficar refém, como muito bem você coloca, que é o caso de Curitiba. Vamos pagar milhões e ficar refém na mão de poucos. Então, assim, não existe esse Paraná. Esse Paraná que o Ratinho diz, que ele desenha e que ele passa para a televisão, passa para as redes sociais, é uma mentira. É uma ilha da fantasia, como foi bem colocado esse tempo atrás por alguns aí. Ele não existe. O problema é que a realidade está acontecendo, os problemas estão acontecendo. Por nós. Por alguns de vocês. Então, assim, essa Jornal da Cidade lançou. Então, assim, muito bem colocado, inclusive. Ele faz com que a população acredite que está comendo caviar, e não é verdade. O Ratinho tem que parar com isso. Eu não sei se ele faz isso porque ele é ingênuo o suficiente, ou se ele é muito esperto na linguagem de marketing, porque não tem cabimento. Ele não fica nem vermelho, Gê. Gabriel, ele não fica vermelho quando ele fala as coisas. Ele fez um voucher de auxílio para o povo paranaense, que é um bom programa, de R$50, rapaz. Não dá para comprar um gás, não dá para comprar o medicamento da cesta básica de medicamento, não compra meia cesta básica. Tem 240 milhões de reais no Fundo de Combate à Pobreza. Se ele gastasse com 300 mil famílias em torno de R$50, ele ia gastar aí 15 milhões somente por mês. Tem 240, ele tem que usar esse dinheiro todo. A gente propôs de chegar a 150, ele não fez. E começaram a usar agora. Começou segunda-feira agora. Faz 3 semanas que estava aprovado pela Assembleia. Ou seja, eles não sabem nem o número de pessoas atingidas. A propaganda da Assembleia fala em 1,5 milhão de famílias. A propaganda de um governo fala 1 milhão de famílias. A defesa do Hussein Bacri, no dia de aprovar, falou em 350 mil famílias. Eles não sabem nem para quem vai ser distribuído. Porque eles não liberaram até agora. E eles não liberaram até agora, deputado? Começou essa semana. Começou ontem, na verdade, para as prefeituras. Mas ficou esse tempo todo parado. Na semana passada, né, hoje, semana passada retrasada, a gente até abordou esse assunto no Jornal da Cidade, que parecia que o governo do estado tinha apresentado a proposta toque de caixa sem ter um estudo de quantas famílias vão ser atingidas, ou quantas, melhor dizendo, atingidas não, mas auxiliadas por esse valor dos R$50. E aí o que pareceu que o governador propôs lá toque de caixa rapidamente, e o quê? Faz 3 semanas, a gente está em pandemia, declarado quarentena faz quase um mês. Agora que está sendo entregue os cartões para as prefeituras? É isso. E assim, não se tem uma dimensão do tamanho, né? Se a gente pegasse o modelo usado pelo governo federal hoje, que atende aí pessoas que estão na linha da pobreza, que vai de renda até R$450, e mais os cadastro único do Bolsa Família, por exemplo, atingiriam no Paraná 750 mil pessoas. Então, assim, famílias. Então, nem isso ele tinha formado. Então, por isso que eu falo para você que é um governo que, assim, não tem um projeto.
Falavam assim para mim, qual que é a diferença do Richa para o Ratinho? Olha, eu sou do PT, o Richa era do PSDB, mas tem uma diferença muito grande. Ideologicamente, a gente pensa diferente, mas o Richa, pelo menos, sabia para onde ele queria ir, né? Não estou entrando no aspecto de corrupção, não é isso, não. Estou falando assim, quando ele era governo, ele sabia os programas que ele queria. Esse, embora eu discordasse de alguns dos seus programas, nem os programas direito, eles não sabem para onde vão. Infelizmente. Eu tenho dó do Paraná. É verdade o que eu estou falando. A gente vai... O ano que vem, o povo vai estar muito mais antenado do que eu estou dizendo, que vocês comentam direto, do que hoje. Mas vai sofrer até lá. Deputado, é o seguinte, existe uma explicação nesta linha. Existe uma explicação e um porquê. As pessoas não entenderam no período eleitoral que estavam elegendo o terceiro escalão do governo Beto Richa. É esta a questão. Porque o chefe da Casa Civil era terceiro escalão do governo Beto Richa. E inúmeras figuras que compõem este governo. Então, eu não sei se o problema é ingenuidade, inépcia, incompetência, debilidade e flebilidade de conduta. O que eu sei é que falta humildade a este governo. E eu me admiro porque existem homens que pertenceram a governos anteriores. Existe lá o vice-governador, que é um septuagenário, é um homem já de provecta idade, que deveria servir como conselheiro a esses juvenis que assumiram o estado do Paraná e dizer-lhes em alto e bom som: vamos estudar. Quando receber um projeto, senhor governador, estude, se aprofunde, entenda que 50% da população do Paraná tem renda de R$ 621. Esses são índices oficiais. Isso não é manipulado politicamente. É preciso que um gerente de Estado, e não importa, deputado, como o senhor diz, eu sou do PT, não importa se o senhor é do PT, eu sou bolsonarista, defendo todos os dias o Bolsonaro aqui e faço questão de continuar a defender. Agora, é preciso estudar o Estado, é preciso ter respeito com a cidadania, é preciso não brincar com aquilo que o senhor falou. O senhor citou um autor histórico, Keynes. O Estado Nacional Desenvolvimentista conseguiu chegar onde chegou em nosso país porque houve um estudo, porque houve uma participação da riqueza nacional sendo desenvolvida através do Estado. A gente diverge nisso sob o ponto de vista da economia, mas é uma coisa em que a gente não pode divergir. A responsabilidade republicana que cada um de nós tem que ter em relação ao Estado. As crianças não querem saber se quem está no comando é o PT, se é o Bolsonaro, se é a mãe do guarda, a tia que toca piano na boate. As crianças querem ter aula, as crianças querem ter merenda. Os professores precisam ser pagos dignamente. E isso não é um discurso ideológico. Esse é o discurso da cidadania, que é o seu discurso e o meu discurso. Justamente. É a lógica. Hoje, eu acho que você está coberto de razão, sabe? Eu acho que, assim, faltam os cabelos brancos na administração do Ratinho. Primeiro, para orientar, ter prudência. Segundo, para baixar um pouco a bola e mostrar para eles que, como qualquer pessoa, todo mundo erra e tem que procurar dialogar com as pessoas certas para poder encontrar o caminho. Não é desmerecimento algum você ouvir outras pessoas que pensam diferente de você e concordar com elas em alguns programas e acertos que tem que ser feito. O que falta para eles é essa virtude. Eu sempre tenho falado, se tem uma coisa que serve para a gente na vida, são os erros e os acertos. Os erros é para você não cometer e os acertos é para você continuar fazendo. Você vai olhar o governo passado, tanto do Requião quanto do Richa. Tem governo que teve coisa boa, tem governo que teve coisa ruim. O Richa teve coisa boa no governo. O Richa tem um programa chamado Paraná Competitivo, que é muito bom, que tem que ser aprofundado, entendeu? O Requião teve coisas importantes no governo dele, tem que ser aprofundado. Todos os governos têm coisa boa e ruim. A gente não pode ser radical e achar que só eu estou certo, só eu estou com a razão e só o meu governo ou o meu partido faz certo. Isso não é verdade, para lógica nenhuma. O que falta para o Ratinho é isso, é entender que o Paraná é muito maior do que o ego deles.
que eles precisam ver que não está dando certo e que precisa dialogar e que tem gente que tem conhecimento e pode contribuir e que não é feio partilhar dessas informações e que não dá só para ficar fazendo propaganda. Você vai conseguir, como o Abraham Lincoln colocava, enganar muita gente por pouco tempo, ou muitas pessoas por tempo pouco, mas não todo mundo ao tempo todo. Vai começar a cair a máscara. E, nesse momento, cair a máscara mata. Nesse período de coronavírus, cair a máscara mata. E ele tem que entender muito isso. Bom. Muito bom. Deputado, acho que o último assunto que eu gostaria de abordar é o nosso internauta e ouvinte aqui, Fábio Scraba, me manda uma mensagem, obviamente não consegui checar a veracidade dessa informação que ele me coloca, mas de que o Paraná estaria decretada a situação de emergência em decorrência da crise hídrica. Não consigo, obviamente, agora checar essa informação, mas, de fato, a gente tem uma estiagem muito longa no estado e há, de fato, uma crise, aponta-se para uma crise hídrica seríssima por falta da chuva, obviamente que isso não é culpa do governo do estado, mas a gestão da Sanepar é feita pelo governo do estado e não por São Pedro. Então, queria que você falasse um pouco o que tem se pensado em relação a essa crise hídrica e também a dengue. Se a gente tem aqui casos sérios, obviamente, subnotificações aos montes em relação ao coronavírus, a dengue já passou mais de 100 mil casos no estado e matou, por enquanto, mais do que o Covid-19. O que também tem se pensado em relação ao assunto da dengue, deputado? Eu acho assim, ninguém é responsável pelo Covid, pela dengue e pela crise hídrica. Mas todo mundo, na sua gestão, pode contribuir para ela melhorar, para ela diminuir ou para ela aprofundar. O que eu vejo aí que o governo do estado, às vezes, na questão da crise hídrica, por exemplo, não tem como ser culpado, mas sabia que isso ia acontecer. A meteorologia já apontava para uma estiagem nesse tempo. Quais posições a Sanepar tomou nesse sentido? Quando a Sanepar deixou de ouvir o acionista da Bovespa ou para ouvir o povo paranaense? O Ratinho teve a pachorra do ano passado aumentar a alíquota da tarifa mínima em 12% e falar que não foi ele, que foi a Bolsa de Valores, quando o conselho da Sanepar, que é composto por 8 pessoas, 7 indicação dele, e foram eles que propuseram aumento acima da inflação. Não fez uma campanha publicitária avisando da estiagem de hoje, não conscientizou educacionalmente as pessoas desse caso, fez uma mudança no consumo de água, que faz com que a pessoa tenha a tarifa mínima aumentada de 5 mil para 10 mil litros, o que fez com que a pessoa, se eu usei 5, eu vou pagar por 10, vou ligar a torneira hoje, deixar chegar nos 10, eu vou pagar a mesma coisa. Incentivou. Isso é verdade. Então, assim, peca nesse sentido. A dengue, a gente está falando de um novo modelo de dengue. Modelo não, tem um termo técnico, não sou da área sanitária, mas é uma dengue não como é a convencional, e as práticas que a gente tinha, e os defensivos usados, não tem eficácia sobre esse tipo de dengue, que é uma mutação da dengue aí. Mas também, o Estado precisava ter gastado mais dinheiro em saúde o ano passado, o que o governador não quis fazer, pelo compromisso que ele tinha e pelo pacto que elegeu ele, que era um pacto de investimento maior no setor privado e menos em política pública. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Eu sou amigo pessoal do secretário de Saúde. Ele é meu conterrâneo aqui de Apucarana, foi nosso prefeito, era do meu partido. Ele é padrinho do meu filho, inclusive. Nós temos uma relação de amizade, laço de amizade. É um bom cara, um bom profissional. Mas eu vejo que ele tem o trabalho prejudicado pelo pensamento que o governador tem sobre as coisas. Isso é público, eu já me manifestei sobre isso várias vezes, e acho que o governador não entende o papel do Estado em determinado momento, em determinadas situações. Nessa questão do Covid, por exemplo, hoje, pasma no que eu vou te dizer. Eu estudei 24 decretos de superávit financeiro, que é o dinheiro do ano passado, que o governo não conseguiu gastar, que ele gastou esse ano. Dos 24 que eu tinha estudado, do dia da pandemia, do dia 24 até o dia 20 de março, ao dia 14 de abril, só davam 925 milhões de reais. Sabe quantos o Rastinho tinha gastado esses 925 milhões de reais em saúde? 7 milhões apenas. 7. O resto era para asfalto, o resto era para outras obras no estado, capacidade de empréstimo para o município fazer obra. Eu te pergunto, qual que é o timing do estado? É do combate ao coronavírus. Eu não falo que asfalto não é necessário. Claro que é.
mas no segundo momento. Aí a gente pressionou ele, eu comecei a bater nele por conta disso na Assembleia. Ele veio e noticiou que ele tinha investido 300 milhões de reais no combate ao Covid, quando, na verdade, era uma decisão do STF, que o Dória consultou o STF para parar de pagar a dívida que o governo de São Paulo tinha com a União, e o STF falou, beleza, você pode parar de pagar durante a pandemia, só que você é obrigado a gastar em corona. 500 milhões. Isso. E o Paraná, a decisão se estendeu para o Paraná. Ou seja, de dinheiro novo, diferente do que tinha projeto no orçamento que o Gatinho teve do ano passado para cá, ele tinha investido só 7 milhões. Então é uma aberração, ele não tem escolha política. O que falta para o Ratinho é decisão política. Ele não teve decisão política nisso e não está tendo agora. E por isso que a gente tem esse retrato, tanto da saúde, né, que tem esses números que a gente tem aí, como a questão da Sanepar. E vou falar uma coisa para vocês muito triste, que não queria, porque eu não torço contra o Paraná, muito pelo contrário, a situação do Paraná vai piorar pelos erros de escolha política lá atrás dele. Vocês vão ver do que eu estou falando, como vai estender a crise financeira no Paraná por conta das decisões que o Ratinho teve errada econômica lá atrás. Hoje, quem orienta o Ratinho é o René do Gato, é esse? Oi? René do Gato, é esse que orienta o Ratinho? Não, o secretário. É que o secretário cria gatos. Ele é carioca. Eu não sabia disso. Ele é o bicho, o animal, o gato, ele gosta de gato. Sim, não sabia. Pois é. Mas ver. Olha, eu quero, Gabriel, Ogier, agradecer a oportunidade. Eu tenho uma live agora às 17 horas, às 19 horas, e agradecer vocês pela oportunidade aí. Pena que foi pouco tempo, viu, Ogier? A gente tem muito que debater, que conversar, viu, Gabriel? Se você puder participar numa próxima aí, eu vou estar à disposição para a gente contribuir. Ogier, sabe o que é o mais saudável de tudo na vida da gente? A gente saber respeitar as posições contrárias e conviver com a diferença. Eu e você estamos aqui, ó. Um defendeu o Haddad, defendo o PT, você defende o Bolsonaro, mas a gente quer a mesma coisa para o Paraná. O bem coletivo, melhora. A gente está cobrando o Ratinho. Não é porque a gente é adversário político dele, é porque ele está fazendo errado, né? Se ele estivesse fazendo certo, a gente ia parabenizar ele, eu tenho certeza disso. Tua hombridade permite você fazer isso. E, Gabriel, o que é mais saudável que a gente está fazendo hoje aqui? O que me entristece às vezes, Ogier, e é pegando a sua fala, é que às vezes na Assembleia eu não tenho essa oportunidade igual a gente tem aqui hoje, pelo modus operandi do governo e de alguns deputados dentro da Assembleia. Obrigado. Uma honra conversar consigo, construir essa dialética e tentar fazer ver às pessoas que a crítica que aqui se faz não é pessoal, não é com o objetivo de desconstruir. Ao contrário, para que a tempo e modo esse governo enxergue que tem possibilidade de se reconstruir no tempo e no espaço. Obrigado, deputado. Foi uma honra participar do programa com o senhor. Bom mesmo. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. As portas estão sempre abertas para sua participação, deputado. Obrigado, Gabriel, à disposição. Valeu, Rádio Cidade. Valeu. Valeu, Gia. Até amanhã. Abraço. Até amanhã. Abraço. Cidade em Debate fica por aqui. Voltamos amanhã às 6 horas da tarde com a presença do João Arruda, que hoje não pôde estar presente conosco. E amanhã de manhã, eu e o Ogier Buch de novo no Jornal da Cidade. Valeu!